Aí, eu só tô um pouco lerda hoje, porque eu tô meio cansada, porque essas últimas 2 semanas foram bem, mas enfim, continuando. A matéria da prova se encerra nessa aula dessa semana, da nossa primeira prova. Qualquer coisa que eu passar além, que seja matéria, não vai cair na prova. Entretanto, contudo, todavia, vocês viram que eu pedi uma curva, né, para vocês fazerem. Aquela curva, eu postei hoje a entrega, é para 10 de dezembro, né, uma semana antes da prova. E assim, eu deixo à vontade, a ideia é que vocês pesquisem mesmo como fazer. A curva ela vai ter o formato contrário do que eu fiz com vocês na primeira aula, né? Porque ela está subindo, a curva de vocês ela vai estar descendo. Então eu quero que preste atenção nisso. E aí eu deixo para vocês pesquisarem mesmo, irem atrás de como fazer, como saber, enfim. Porque vale 2 pontos, e isso não cai na prova. Na prova não tem nada de curva, né? O que vai cair na prova, semana que vem, tem 2 listas de exercícios na semana que vem. Acho que uma só, inclusive, ou as 2, tem exercícios que vocês fizeram no semestre passado, de ácido base. Então, a prova ela vai ser mais relacionada a exercícios. Vai ter algumas coisas de cálculo, de volumetria, mas não vai ter curva para ser feita na prova. Na prova não tem papel milimetrado e não tem nada para se criar curva, entenderam? Então, assim, a gente entra em outra. Eu inclusive, já tá lá, só tá oculto para vocês. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem. Ó, aqui, semana que vem, 2 listas de exercícios. E esses exercícios são para a prova. A prova será baseada nesses exercícios, certo? Então, vai ser essa matéria. O que vai cair? Volumetria ácido-base e análise gravimétrica. Esses erros aqui eu também não cobro na prova, assim, exercício disso. Então, o que vai cair? Alguma coisinha dessa revisão, né? Dessa revisão aqui do início, de deslocamento de equilíbrio, constante, né? A gente não pode descartar essa primeira semana aqui. Então, vai cair alguma coisinha aqui dessa aula, desses exercícios, baseado nisso. Isso aqui não vai cair na prova. Isso aqui vai cair na prova, um exercício semelhante ao que foi feito aqui, inclusive. Isso vai. Entretanto, contudo, todavia, curva não cai. Montar curva, né? Fazer o cálculo pode até cair, mas da forma como está aqui, ó. Eu peço para vocês se basearem nesses exercícios. Inclusive, na semana 7, se eu postar a matéria aqui, a semana 8 é a nossa prova, né? Então, na semana 7, a minha ideia é não postar nada, deixar para a gente fazer junto essas listas, tirar dúvida e tudo mais. Deixar a semana 6 e 7 só para isso. E a 8 a prova. Minha ideia, se eu postar a aula aqui, vai ser só para antecipar a matéria, mas não vai cair. De repente eu posto para vocês assistirem nas férias, que eu sei que vocês vão ficar ansiosos para estudar nas férias. É perder tempo da minha vida, né, fazer isso, porque vocês não vão. Então, acho que é melhor deixar para postar depois. A não ser que vocês falem, professor, a gente morre de saudade de você. Você poderia já postar aula para depois das férias? Eu posto. Ah, se não, se vai, eu acredito que vai ficar perdido ali, né? A não ser por 2 ou 3 pessoas, enfim. Então, esses exercícios aqui, que tá oculto para vocês, mas para mim já tá postado, tá vendo? São os que vão, a prova vai ser baseada nisso aqui. E eu vou fazer igual eu fiz com vocês semestre passado. Vou pegar exercícios que foram feitos no semestre dessa matéria de volumetria ácido base, de gravimetria e daqui, e vou mudar valores ou composto, alguma coisa assim, e colocar na prova. Não vou fazer nada diferente do que está aqui para poder facilitar para vocês, porque eu sou uma pessoa que tem um coração muito bom.
Dúvidas? A senhora é melhor do que a professora Helena. Ah, eu sabia disso, meus queridos alunos. Mas ficou alguma dúvida com respeito a isso? Ah, e se vocês quiserem que eu já mostre para vocês aqui lista de exercícios, para vocês começarem a fazer, eu não postei junto, porque eu pensei assim, dividir em duas etapas. A primeira etapa é vocês fazerem a curva, essa aqui vai valer como exercício, né? Essa aqui não é avaliativa, é porque na verdade é fazer a que a gente já fez a conta junto. Então essa aqui, agora, peraí só um instante que eu vou fechar a porta aqui. Vamos lá para a rede. E aí, depois que vocês estiverem habituados com a curva, que é uma parte da avaliação, né, fazer os exercícios. Mas se vocês falarem, professora, a gente já queria começar a treinar, eu já libero a semana que vem para vocês aqui, ó. São 2 listas, inclusive, né? E aí, é com vocês. Alguma dúvida? Tá difícil a matéria? Assistiram a aula 5 e a aula 6? Aula 6 ainda não. Ah, sim. A aula 6, vocês vão ver que é com ácido diprótico, que tem 2H+, né? Ah, então deixa eu explicar melhor, já que vocês não assistiram a aula 6, porque a atividade que vale 2 pontos, ela está na aula 6. Eu mostrei, porque o que vocês fizeram, o que nós fizemos na aula 5 foi uma titulação ácido-base, em que eu tenho o ácido, vou pingando. Ah, e eu passei para. Deixa eu falar com vocês também. A gente está vendo estudo na teoria, mas eu já passei para a coordenação que após as férias eu vou dar prática para vocês no laboratório. Essa é a minha intenção. Quem não puder ir, né, não tem problema, eu vou manter o meu planejamento, que é mostrar vídeo no YouTube igual eu fiz antes, né? Igual eu fiz semestre passado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, vão ser 2 coisas diferentes. Quem puder ir, vai lá fazer uma titulação dessa por conta própria, né? Porque a gente está estudando titulação, então temos que fazer uma titulação. Então, quem puder ir, vai lá, vai fazer a sua própria titulação e vai fazer um relatório sobre isso. Quem não puder, não tem problema. Tem o vídeo, né, já do YouTube, não é vídeo da minha aula, é vídeo já no YouTube, igual eu mostrei para vocês semestre passado, de titulação, em que vocês vão assistir e fazer o relatório. Então, vai ter essas 2 opções, tá? Eu já falei com a coordenação que eu farei isso, mas isso vai ficar para o segundo bimestre. Então, assim, estamos estudando na teoria, vamos aplicar na prática e no laboratório. Quem puder ir, quem não puder, vai assistir o videozinho, tá bom? Não tem problema. Não, ninguém vai ser prejudicado de nota, de nada disso. Até mesmo porque eu vou, porque eu gosto, tô com saudade do laboratório, mas se vocês não quiserem ir, para mim não tem problema, vocês sabem que eu não gosto de vocês. Então, assim, a presença de vocês para mim é indiferente. Brincadeira, quase sério, mas assim, não precisa se preocupar se você não pode ir. Bom, é isso que eu tô querendo deixar claro. E aí, voltando, na aula 5, sempre. Inclusive, eu acho que a pessoa que não for, às vezes ela vai se dar melhor, né? Porque a pessoa que for vai estar lá comigo, eu vou estar olhando e fazendo aquela minha cara de passa assim, na hora que vocês estiverem fazendo alguma coisa, eu olho bem, aí eu falo, gente, presta atenção. Aí vocês, o que eu fiz de errado? Adoro fazer isso. Então, né? Espera aí só um instante. Porra, esse vestido,
Então, eu adoro fazer isso, Ana Cecília. E vai ser divertido, né? Porque eu tô com saudade, preciso rejuvenescer um pouco mais, porque achei que eu envelheci muito nessa pandemia. Isso. Vou explicar de novo. Gente, eu acabei de falar, vocês não prestaram atenção. Assim. Enfim, voltando. E aí, até esqueci o que eu estava falando. Mas, enfim, então quem não puder ir não vai ser prejudicado, tá? Eu vou manter, eu já tinha um planejamento para que tudo fosse online, então quem não puder ir vai continuar nesse planejamento sem prejuízo. Quem puder ir, né, vai lá fazer titulação por conta própria. E aí, né, eu espero que vocês estejam aprendendo aqui, porque chegar lá e não saber nem o que é uma titulação, aí eu vou dar um tapa na cara mesmo, porque não é possível, né? A gente treinando aqui, treinando, e aí chegar lá não sabe nem o que é uma titulação. Dou uma voadora nos peitos. Então, voltando, né? Agora, professora Helena, nós vamos fazer a aula 5, eu mostrei para vocês, titulação ácido base, em que eu tenho um ácido, acho que é HCl, que ele é titulado com NaOH. E aí, o pH vai subindo, à medida que a quantidade de ácido vai diminuindo, o pH vai subindo. Na aula 6, eu mostrei quando eu tenho um ácido diprótico, ou seja, tem um H2SO4, por exemplo, que tem a estequiometria é 2:1, né? E aí, como que é feito isso? E eu não mostrei, mas quer dizer, mostrei, mas não fiz a conta do ácido diprótico, eu fiz a conta do ácido sulfúrico, de quando eu tenho o contrário do que vocês viram na aula 5. E se eu quiser titular uma base, eu tenho a base no meu Erlenmeyer e eu quero titular com um ácido. O que vai acontecer ali é que o pH vai diminuir, é o contrário do que a gente viu na aula 5. Por quê? Se eu tenho base, eu tenho muita base, a base vai diminuir, o pH é alto. À medida que eu for consumindo a base, o pH vai diminuindo. 1:1 também, então no ponto de equivalência o pH é 7 também. A diferença é que o pH, ao invés de subir, ele vai descer. E é essa a curva que vocês vão fazer para mim. Mas se vocês forem pesquisar no Google, na internet, tem um monte aí para vocês verem como faz. Talvez não esteja com os mesmos valores ou com o mesma concentração que a minha, mas tem aos montes aí na internet. Então é só olhar e fazer. E aí tem uma coisa muito importante. Eu peço para fazer, vocês têm que fazer o cálculo antes do início da titulação, antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Eu vou pedir para fazer pelo menos 2 contas. Uma antes do início, 2 antes do ponto de equivalência, uma no ponto de equivalência e 2 após o ponto de equivalência. E eu vou achar muito estranho se toda a turma selecionar os mesmos volumes antes e após o ponto de equivalência. Eu quero 2 volumes antes do ponto de equivalência e 2 volumes após o ponto de equivalência. Vou achar muito estranho se todo mundo tiver a mesma ideia do mesmo volume. Vocês não acham? Então, por favor, né, gente? Disfarça pelo menos. Só olha como faz a conta, muda o volume, regra de 3, só fazer a conta e colocou lá na curva. E aí, sei. E aí, então, vai ser essa curva valendo 2 pontos. É só a gente assistir a aula, olhar na internet como faz, embora se basear na aula 5, né? É tipo a da aula 5, só que é o contrário. Na aula 5 está subindo, essa vai descer. Olha na internet, faz, vocês têm 2 pontos. Tranquilo. Sim.
O neurônio da cola, né? Você só tem esse. E aí, e fazer. Agora eu vou falar a verdade aqui: vocês têm que fazer em papel milimetrado. O que aconteceu semestre passado? Teve gente que teve a castimanha de chegar e fazer na própria folha de caderno. Né? O que eu vou olhar é se vocês respeitaram a escala, se marcaram certinho a conta, claro. Para essa agora tem que ter a conta, então vocês têm que ter a conta, tem que ter respeitar a escala, né? Porque fazendo uma folha de caderno e marcar os pontos em qualquer lugar, pelo amor de Deus, né? Não vou avacalhar também. Então, quero no papel milimetrado bonitinho. Aí, se fizer bonitinho, assim, igual eu tô falando, vocês têm 2 pontos. Fica 8 pontos para a prova. A prova é só exercício, não cai papel milimetrado, não cai curva. Pode cair cálculos para fazer a curva, igual eu falar que eu estou titulando, né? Qual vai ser o pH, não sei o que, mas vocês vão ver o exercício. Vai ser baseado nessas 2 listas de exercício da semana que vem. E é isso. Acho que eu falei repetidamente a mesma coisa, mas é para ficar bem gravado nesse um neurônio que vocês têm. Alguma dúvida? Yasmin, sabe o que é? Chegando no final do ano, gente, eu tô entregando os pontos. Vocês estão? Porque eu tô. Nossa Senhora. Tudo que eu quero é me ver livre de vocês, dia 18 de dezembro. Tudo que eu quero nessa vida. Esquecer que vocês existem. Mas por enquanto eu não posso, né? Mas daqui 3 semanas eu vou poder. Então a gente vai levando como pode. E aí, né? Não, brincadeira. É o jeito da gente fazer as coisas online e tentar aprender um pouco mais, né? Então, assim, essa ideia da curva é vocês irem, vocês pesquisarem, vocês buscarem como fazer e vocês fazerem. Sala de aula a gente faria junto, né? Então, é uma forma de. É como se fosse um trabalho para vocês. E aí, ficou alguma dúvida? Além de toda a minha bondade? Então, eu vou encerrar aqui. Segunda, eu vou postar, já vou exibir para vocês a semana que vem com as 2 listas de exercício. E aí a gente fica sabendo que a gente vai ter 2 meets para tirar dúvida dessas listas. Da curva também, se precisar, mas a curva eu não vou resolver conta. Não adianta chegar com conta para mim para resolver, porque eu não vou resolver, porque aí entendam que essa curva que você vale 2 pontos é como se fosse uma prova. Não vem me perguntar como faz, a conta, esse tipo de coisa, né? Posso postar, se vocês quiserem. Acho que é melhor, né? Para ficar tudo combinadinho. Então, assim, a curva não é como se você estivesse fazendo uma prova que vai levar 2 semanas. Então, não venha me perguntar coisas assim, resposta da curva, porque eu não vou dar resposta, porque é como se eu estivesse dando resposta da prova. Mas uma dúvida ou outra, assim, que seja como se estivesse. Surgiu uma dúvida, às vezes, igual você tem num enunciado de um exercício na prova, não sei o que, eu posso até responder. Agora, resolver a curva, eu não vou, tá? A curva que era para eu resolvi na aula 5 e na aula 6. Os exercícios, sim, os exercícios eu vou postar para vocês semana que vem. Na outra semana eu vou postar o gabarito dos 2 exercícios, alguns inclusive vocês fizeram semestre passado, e nós teremos 2 meets para tirar dúvidas e resolver juntos aqueles que vocês quiserem. Embora eu também vá postar. Semana que vem é só o exercício, na outra semana eu posto correção e gabarito, vídeo de correção mesmo. Tá bom? E aí na outra é prova. Beleza? Então tá. Então esse Meet aqui eu vou postar. Semana que vem exercício. Na outra semana a correção. Beijinhos para vocês e bons estudos.